Olá pessoal, beleza? Meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia. Falaremos hoje sobre os protestos, as manifestações de junho de 2013. Mas antes de começar a falar aqui desse tema recente da história do Brasil, vamos se inscrever no canal do Brasil Escola e deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Bom, moçada, então o tema de agora é falar sobre junho de 2013. Acredito que até muitos de vocês aí tenham participado das manifestações que colocaram de novo o Brasil nas ruas, né? Mas o que é interessante é que junho de 2013, na verdade, é uma expressão mais específica para um conjunto de protestos, manifestações que ocorreram no Brasil entre abril até junho, aproximadamente no auge ali de junho de 2013. É importante, só assim, nesse início aqui de aula, só salientar que muitas pessoas podem, mas abril, junho, não necessariamente. Na verdade, eu coloquei aqui abril a junho o período de auge dessas manifestações, mas que também transcorreram no mês de fevereiro, de março, que após junho de 2013 nós tivemos ainda julho, agosto, até setembro algumas manifestações em menor grau. Mas o auge das manifestações, o que eu vou explicar aqui, esteve nesse período aí do mês 4 ao mês 6, né, transcorrendo aí 3 grandes meses de manifestações. Uma coisa bem básica das manifestações de junho de 2013 foi uma grande desconexão direta entre população e política de Estado, ou seja, entre a questão política clara, assim, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos no Brasil, durante esse período, depois da ditadura militar, nunca tivemos manifestações tão grandes, né, assim, com tanta população em rua, com o nível de massas que nós tivemos em 2013. É claro que as pautas que surgiram foram pautas específicas e posteriormente elas foram pulverizando, como eu vou explicar adiante. No entanto, é muito claro essa desconexão direta entre população e política. Por que isso, né? Nós tivemos nesse período de 2013 uma espécie de válvula de escape à questão do transporte público, a questão vinculada principalmente ao aumento das tarifas, né, que ocorreram em várias capitais do Brasil, colocaram de novo a mobilidade urbana em debate. E é nesse aspecto que a população brasileira colocou-se, né, na verdade, a sua grande insatisfação generalizada nas ruas, partindo primeiro pela premissa do transporte e depois com outras pautas mais gerais. Uma das questões mais fundamentais desse período de 2013, de junho, né, de 2013, nesse auge, foi, na verdade, essa insatisfação generalizada, principalmente na crítica da chamada política tradicional. Um aspecto que eu particularmente gosto de ressaltar é que 2013, diferentemente de outros anos anteriores, nós temos uma pouquíssima participação de partidos políticos e sindicatos. A crítica aos partidos e aos sindicatos, que são as velhas ordens da política tradicional, foram colocadas bastante, na verdade, em crise, assim. Foram vários casos, por exemplo, que se ouviu, né, de manifestantes com camisas de partido ter sido expulsos de manifestações, bandeiras de partido rasgadas, o que dava uma tonalidade ali maior de autonomia, tentando entender que também partidos e sindicatos pertenciam a esses motivos, né, que levavam às manifestações. E agora, um papel inovador que nós temos que ressaltar fundamental é o papel das redes sociais no sentido de organizar essas manifestações. Porque se nós compararmos com o Fora Collor, lá de 92 e 2013, nós vamos ver que o papel das redes sociais, que não existiu naquele momento, né, foi fundamental. Criou uma nova forma de divulgar, de interrelacionar atores sociais diversos para as ruas. Então, aquela forma tradicional, né, do megafone, de chamar a gente para as ruas, não foi tão utilizada assim, mas as redes sociais, a internet, como esse papel de válvula de divulgação. Moçada, trouxe aqui algumas características para a gente poder, né, dar uma espécie de sintetizada sobre essas manifestações, que a primeira delas é uma clara evidência de uma ausência de liderança organizada. O que seria isso, né? Particularmente, eu acredito que 2013 não colocou um movimento social, ou um grupo, ou algum partido de liderança. A priori, devido às manifestações terem surgido a partir das questões de transporte público, né, nós tivemos o movimento Passe Livre em São Paulo, ou alguns movimentos, né,
contrários, na verdade, à cobrança de tarifa, como Goiânia, como Florianópolis, como Rio de Janeiro, como Recife, em certa evidência. Mas é interessante como nas primeiras semanas das manifestações, devido a ter crescido tanto, esse próprio movimento, o movimento Passe Livre, tem dito publicamente que não tinha controle sobre as manifestações. Então, aquela noção de liderança, um grupo único que esteve à frente dessas manifestações, não ocorreu nesse período. Uma outra questão é que durante 2013 nós tivemos novos sujeitos e novas identidades em luta. Não mais só, vamos colocar assim, trabalhadores, mas estudantes, jovens de classe média, jovens de periferia, jovens pobres, que fizeram, na verdade, essa grande miscelânea, né, de sujeitos que foram às ruas em manifestar. O que é interessante também é que essa diversidade, né, tão comum das manifestações não foi desde o início. Porque no início das manifestações pela pauta do transporte tocava evidentemente na classe trabalhadora, a classe pobre mesmo. De jovens estudantes periféricos que utilizam o sistema público, né, de transporte a trabalhadores. No entanto, como essa insatisfação era generalizada para outros aspectos, nós tivemos essa pulverização que foi ocorrendo lentamente, mudando esses novos sujeitos. Essas identidades novas trouxeram também uma autonomia organizativa bastante interessante. O que significaria isso? Nós não temos em 2013 grupos partidários que financiavam necessariamente as manifestações. Aliás, na época era muito comum nos veículos de comunicação os que eram contrários às manifestações ficar acusando, é dinheiro de partido tal, etc. Mas curiosamente já foi provado que essas manifestações e protestos eram organizados de maneira autônoma, que garantia, na verdade, essa independência de grupos políticos. Não é à toa que todo e qualquer partido político foi bastante criticado. Então não passou ileso ninguém, não passou ileso sindicatos, organizações burocráticas do Estado, né? Então essa autonomia foi bastante relevante. O que dava o tom claro da ação direta, característica utilizada nas manifestações durante os protestos. O que significaria, né, a ação direta, de modo bem generalizado? São a dificuldade que nós temos, por exemplo, de não ter especificamente um entrave entre manifestantes e Estado. As manifestações eram diretas de manifestantes que travavam as ruas, paravam a cidade, ocupavam as ruas frente à política do Estado. Então, essa perspectiva de ação direta é muito relevante porque nós não temos, por exemplo, interlocutores, um representante do movimento social nas ruas. Então, a ação direta nesse aspecto de autonomia. Agora, um ponto de crítica a ser feito em 2013 é que a pauta começa com o transporte público, como eu afirmei já algumas vezes, com a questão da mobilidade, com a questão do passe livre, certo? No entanto, ela foi sendo estendida. E essa extensão, essa pulverização dos protestos ocasionaram a própria morte dos protestos, porque eles perderam sentido. Começaram com pauta do transporte, de repente corrupção, de repente a questão da saúde com os hospitais, de repente Copa do Mundo, de repente a educação. Quer dizer, os protestos que partiam de uma classe social começaram a virar, na verdade, uma espécie de evento. E eu me lembro muito bem, por ter participado, inclusive, dos protestos, que, de repente, colégios da rede particular começaram a aparecer, empresas que faziam com que seus trabalhadores fossem lá, ou seja, me parecia algo que não estava mais naquela pauta inicial. Essa pulverização foi se estendendo até as manifestações perderem muita força já no final de junho e início de julho de 2013. Agora, uma clara e questão muito consequente, a repressão foi extremamente forte. O Estado não abriu mão do uso da força física, né, da força, abre aspas, legítima do Estado ou ilegítima para reprimir as manifestações de 2013. E até final de julho, essas manifestações caíram, né, em grande descrédito e foram lentamente sendo desarticuladas e desorganizadas. Eu acho que outro ponto fundamental para se pensar 2013 é entender os legados. O que foi deixado, né? O que nos ensinou? O que as ruas nos ensinaram em 2013? Eu acho que o primeiro passo foi uma crítica evidente ao Estado. A notoriedade da falta de gerência do Estado, da desorganização. O Estado se mostrou muito incapaz em vários aspectos, desde o transporte a outras, né, pautas que foram discutidas na rua. Mas um outro ponto bem básico é também, além dessa desarticulação do Estado, as ruas que viraram espaços de ocupação social.
Por exemplo, de 2013 adiante, nós tivemos centenas de manifestações em espaços públicos. Uma coisa que estava meio que dormindo, né, meio que em sonolência, agora apareceu. Isso a gente pode citar, por exemplo, 2014. 2014, o ano da Copa do Mundo no Brasil, protestos pesados, né, contra a Copa, como uma espécie de decorrência, consequência de 2013. 2013 nos ensinou muito. A autonomia organizativa, a ausência de partido e sindicato nas manifestações, ação direta, etc. Mas eu acredito que fundamentalmente a rua como espaço público. Para o bem ou para o mal, né? Para manifestações progressistas ou mais conservadoras, as ruas viraram espaços que viraram, na verdade, uma tônica nova no Brasil, coisa que nós já tínhamos apagado, ou pelo menos, né, não lembrado tão recentemente. Agora eu quero ressaltar para vocês algumas indicações para encerrarmos a aula de alguns documentários e um livro, né, da Camila Jordan, que é importantíssimo sobre o assunto. O primeiro documentário fundamental é Junho, o mês que abalou o Brasil, de John Wayner, que é um cineasta brasileiro. Ele produziu imagens tiradas ao vivo mesmo das manifestações. Esse documentário ele é bom porque ele mostra passo a passo, dia após dia, até chegar no auge, né, dessas manifestações, e ele está disponível aqui na plataforma do YouTube, completamente gratuito. Um outro documentário, também importante, gravado mais exclusivamente em Fortaleza, no Ceará, é o documentário Com Vandalismo. Produzido pelo Coletivo Nigéria. E esse documentário ele é importante porque ele mostra o lado oposto daquelas pessoas, por exemplo, que falavam, não, devemos, por exemplo, manifestar sem violência, e de repente a pauta caminhava para outro rumo. Por fim, um livro fundamental da Camila Jordan, que foi produzido inclusive em nível mais acadêmico, é um livro, uma obra chamada 2013. Nesse livro fica muito evidente a perspectiva acadêmica de tentar entender aquilo que as universidades não conseguiam há muito tempo, ir para as ruas e dar voz, por exemplo, para populações ou grupos que nunca tinham espaço nos lugares acadêmicos, né? Então é um livro que vem de baixo para cima e é uma grande referência para você estudar o assunto de junho de 2013. Bom, moçada, foi essa nossa aula sobre junho de 2013. Se você gostou, deixa aquele likezinho aqui para mim, por favor. Não se esqueça também de aprofundar fazendo leituras dos links que estão aqui na nossa descrição. Não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e o Twitter. E eu aguardo você na nossa próxima videoaula.